É muito comum crentes afirmarem que crer em Deus é lógico, racional, motivo porque eles têm dificuldade em conceber como alguém possa ter razões para não crer. Na ânsia por encontrar uma explicação, aos religiosos só resta imaginar que alguém é ateu por revolta, rebeldia. O ateu se recusaria a acreditar em Deus. Obviamente, a maioria dos crentes não sabe o que é ateísmo. Do contrário, não pensaria de forma tão equivocada sobre ele. Esse equívoco advém de religiosos acharem que acreditam em Deus, o que os leva a não fazer distinção entre Deus com D maiúsculo e Deus com D minúsculo. Adeptos de qualquer religião, não importa onde, nem quão grande ou pequena, não acreditam em Deus, mas em deuses. Judeus, cristãos e muçulmanos, os monoteístas, até podem chamar Yahweh, Jesus e Alá de Deus. Não faz a menor diferença. Eles nunca serão Deus. Eles sempre serão deuses, os deuses de suas religiões. Da mesma maneira que Brahma e Nyandaruvuçu não são Deus, mas deuses do hinduísmo e da religião tupi-guarani, respectivamente. Os deuses das religiões nada têm a ver com lógica, mas tão somente com fé. Quem acredita em Deus realmente baseado em lógica não é teísta, mas deísta. Ele acredita numa força criadora que não pode ser definida. No momento em que alguém define essa suposta força criadora, nasce uma religião. Quando alguém diz que Deus é assim e assado e quer isso e aquilo dos seres humanos, Deus passa a ser Deus, o Deus de uma religião. O problema é que religião não tem como ser algo bom. Além de causarem divisão, religiões são sempre cheias de contradições e absurdos, que têm de ser aceitos sem questionamento. Porém, como poderia ser certo não duvidar? Pior ainda, como poderia ser correto ser ameaçado com tortura eterna por não concordar com algo que a religião ensina? Religião não é só ruim, ela é também perigosa. E por quê? O mundo sobrenatural não tem limites. Nele, tudo é possível. Qualquer pessoa pode estar convicta de que Deus falou com ela e a mandou fazer isso e aquilo. Como Deus pertence ao mundo sobrenatural, não há meios de comprovar a veracidade dessa experiência. Ainda que o que essa pessoa pensa que Deus quer seja absurdo, ela não contestará essa ordem divina, pois de Deus não se duvida. Para um crente, Deus está acima de tudo. Mesmo que o que Deus quer seja um crime, o crente não o verá como tal, pois nada pode ter mais autoridade do que Deus. Soa ridículo? Pois é exatamente isso que, por exemplo, a Bíblia ensina. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Todos os dias, em algum lugar do mundo, pessoas são presas por fazerem a vontade de seus deuses. Isso inclui cristãos. Há mães cristãs que matam seus próprios filhos porque ouviram a voz de Deus mandando-as fazer isso. E como haveriam elas de estar erradas? Que cristão poderia provar que essas mães não ouviram a voz do Deus cristão, se ele mandou Abraão matar seu filho Isaque e Abraão não duvidou nem por um segundo? Em toda a minha vida nunca me deparei com um único cristão que achasse loucura essa ordem divina. Muito pelo contrário. No livro de Hebreus, Abraão é louvado como herói da fé por ter levado a cabo o sacrifício de seu filho, como se esfaquear o próprio filho no altar para uma divindade fosse a coisa mais natural do mundo. Quando um cristão assassina um homossexual, um outro cristão não tem como repreendê-lo, dizendo que ele está desobedecendo a Deus, pois todo cristão sabe que não está. E não adianta dizer que esse mandamento valia apenas para aquela época, pois se matar homossexuais um dia não foi absurdo, posto que era ordem divina, isso não poderia mais tarde ter se tornado absurdo. O cristão que não mata homossexuais por achar isso absurdo está admitindo que seu Deus deu ordens absurdas. Por essa e muitas outras razões, ser ateu ou deísta é a única posição verdadeiramente lógica, racional. O ateu não tem como fazer algo em nome do ateísmo.
pois o ateísmo nada é. Ateísmo é apenas descrença da existência de divindades. Descrença e nada mais. Consequentemente, o ateísmo não manda ninguém fazer o que quer que seja. O ateu que mata alguém não recebeu ordem de nenhum ser sobrenatural, pois para ateus, o sobrenatural nem sequer existe. Uma força criadora genérica que não pode ser definida, que não tem nome, sobre a qual nada se sabe, também não requer nada de ninguém. Exatamente como os ateístas, deístas não recebem ordem de nenhum ser espiritual para praticar nem o bem, nem o mal. Já seguidores de deuses, como o da Bíblia ou do Alcorão, farão maldades convictos de que estão praticando o bem. Quando católicos matavam protestantes e protestantes matavam católicos, eles tinham certeza absoluta de que faziam o bem, pois é ordenança do Deus bíblico que hereges sejam exterminados. Luteranos e calvinistas matavam até outros protestantes, como os anabatistas, só porque estes se rebatizavam. E quando católicos e protestantes queimavam bruxas, jamais lhes passava pela cabeça que estavam fazendo algo horrível. O cristão que condena as matanças praticadas por muçulmanos sofre de séria dissonância cognitiva, pois os muçulmanos não estão fazendo outra coisa senão obedecer às ordens de seu Deus, da mesmíssima maneira como cristãos por séculos o fizeram. Quem segue o Deus da Bíblia não tem moral para condenar quem segue o Deus do Alcorão. Os únicos que têm moral para condenar as ordenanças absurdas das religiões, sejam estas quais forem, são aqueles que não seguem nenhum Deus, ateus e deístas, também conhecidos como livres pensadores.